rapaziada, a multa rescisória pode estar sendo um grande empecilho, na verdade, o grande empecilho para a demissão de Luiz Castro, pode estar sendo o grande motivo para a manutenção do técnico no comando do Botafogo, certo? Eu vou tentar, assim, avaliar algumas situações, é um pouco contraditório até com algumas questões, né, que são ditas pelo próprio John Textor, até pelo que o próprio Luiz Castro disse hoje, num determinado momento que teve ali protesto, né, torcedores foram até o aeroporto Santos Dumont para conversar com membros da comissão técnica do Botafogo, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas enfim, eu vou também me aprofundar um pouco mais num tema, né, que foi muito bem levantado pelo meu amigo Pedro Depp do setor visitante, falando sobre a realidade da SAF, só que eu vou fazer um contraponto, sabe? Do porquê não faz sentido se você colocar na ponta do lápis, beleza? Ainda mais analisando o contexto, o cenário e o que a gente talvez veja fatalmente nas próximas semanas. Se inscreve aqui no canal, galera, a gente está com 88 mil. Ontem eu comemorei, né, os 88 mil inscritos que a gente alcançou aqui na live, certo? E a gente tá aqui nesse momento com 88.130, então a gente conseguiu aí mais de 130 inscritos nas últimas 24 horas, isso pra mim é muito feliz. Tem muita gente nova que chegou aí pelos vídeos, talvez pela minha ira aí com a situação do Castro. Enfim, vou te pedir para se inscrever aqui no canal, mas, sei lá, 7 mil pessoas vão ver esse vídeo aqui talvez, então duvido que não tenham pelo menos 100, né, aí pra gente chegar nos 82.200. Beleza, rapaziada? Se inscreve aí, fechou? O negócio é o seguinte, primeiro de tudo falando um pouquinho sobre o protesto, tá? Membros, né, da torcida do Botafogo foram até o aeroporto conversar com o grupo de jogadores, com a delegação, né, com a comissão técnica, e assim, cobrança pertinente, né, é óbvio, né, por tudo que está acontecendo, e além disso, sem violência nenhuma, né, sem problema nenhum, né, nem alarde, teve, nem dedo na cara teve. A galera chegou lá, falou, Castro, está acontecendo isso, isso e isso, o negócio não tá legal, o rendimento não era para estar assim, porra, o time tem suas limitações, mas não era para estar apresentando, porra, meu irmão, a gente não consegue ganhar do Nova Iguaçu, a gente tem que ter 3 jogos para ganhar da Portuguesa no sufoco, uma vez, a gente ir com a Portuguesa com um a menos, né, a gente tem que ganhar no sufoco na última bola do Audax, a gente empata com um jogador a mais contra o Magallanes, 14º colocado no Campeonato Chileno, sabe? E aí ele se explicou e até falou, quando eu achar que o trabalho não faz mais sentido, eu mesmo peço para ir embora. Não pede, porque ele sabe que o trabalho dele não tá mais fazendo sentido, sabe? Ele sabe disso. Os jogadores não estão mais comprando a causa. E eu não vou entrar em fofoca que os jogadores não gostam dele, eu gosto, isso pra mim não importa. O que importa é se os jogadores conseguem entender a dinâmica do trabalho e se ele dá certo perante as características do grupo, sabe? E parece que não dá. Enfim. E uma informação que foi trazida na tarde desta sexta, pelo Bernardo Gentili do Fogão Net é a seguinte, né? O Botafogo, assim, todos no clube têm a convicção de que o trabalho não faz mais sentido, sabe? Eu não vou dizer todos, mas talvez boa parte dos jogadores, funcionários, membros de outros departamentos dentro do Botafogo, membros do departamento de futebol do Botafogo. O próprio John Textor tem convicção de que o trabalho está ruim, mas a multa rescisória é um problema. Uma multa que geraria aí entre 10 e 12 milhões de reais, né? Se você colocar na conversão ali, entre 2 e 3 milhões de dólares, certo? E aí, qual é a minha opinião sobre isso? Tá? Eu vi até um comentário muito pertinente, muito interessante do Pedro Depp, falando que se fosse antigamente, né, talvez demitissem e jogavam a multa, né, a dívida para a próxima gestão. E aí ia virar penhora, ia virar dívida. Na SAF, o dinheiro sai do bolso do cara, certo? Só que agora, apesar de você ter esse empecilho, claro, tudo tem um ônus e bônus de SAF, de nova realidade, mas o principal empecilho pode acontecer para o bolso do John em termos de retorno daqui a alguns anos, tá legal? Vamos para alguns exemplos. O Botafogo nesse mês, tá? O Botafogo já teve um desafio, o Botafogo jogou 2 pontos no lixo na Copa Sul-Americana,
O Botafogo tem estreia de Campeonato Brasileiro, tem 3 rodadas importantíssimas de Campeonato Brasileiro, no objetivo que é se classificar para a Copa Libertadores, e tem a terceira fase da Copa do Brasil para jogar, além de mais um jogo da Copa Sul-Americana contra o César Valerro, beleza? Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Daqui a pouco vocês vão me entender. O que está acontecendo, tá? Nesse seguinte caso. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, né? Eu não sei para quem me acompanha há tanto tempo e tal, mas eu tenho um perfil, né? Meu principal canal hoje é na plataforma TikTok. Eu tenho 3 milhões de seguidores por lá. E lá eu falo sobre tudo, né, do futebol. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês darem uma olhada das premiações para a Copa Sul-Americana e para a Copa do Brasil. Premiações detalhadas de classificação, de vitórias, de pontos. Confere aí que daqui a pouco eu explico onde eu tô querendo chegar com isso. Foi divulgado pela Conmebol a premiação por vagas na Copa Sul-Americana, rapaziada. Você que é torcedor do Botafogo, do São Paulo, do Santos, do América, do Red Bull Bragantino, tá aí, ó. O Coritiba, enfim, vamos lá. Primeira fase, que é uma fase que os brasileiros não participam. Equipes de outros países do continente sul-americano participam. Passou 225 mil o local, 250 mil se for visitante. Passou da fase de grupos, rapaziada. Passou em primeiro ou em segundo. 900 mil dólares. Mérito esportivo, que é o seguinte, né? O mérito esportivo que é a premiação por jogo vencido. Ou seja, venceu uma partida, já coloca no bolso aí 100 mil dólares. Isso exclusivo para a fase de grupos, tá bom, rapaziada? Aí tem a prévia das oitavas de final. O que é? Quem ficar em segundo na fase de grupos passa, mas enfrenta times que vão ficar em terceiro lugar na Libertadores. E aí quem passar dessa fase ganha 500 mil dólares. Passou das oitavas, ganha 550 mil dólares. Passou das quartas, 600 mil dólares. Passou das semifinais, 800 mil dólares. O vice-campeão leva 2 milhões de dólares, só para participar da final. E o campeão leva 5 milhões de dólares. E aí? Não é tão importante quanto a Libertadores? Claro que não, né? Também não é tão competitiva quanto, mas para ganhar um dinheiro vale, hein? Premiação da Copa do Brasil, todo ano tem, todo ano aumenta um pouquinho e agora a gente vai falar aqui um pouco sobre essa premiação de 70 milhões de reais. Passou da primeira fase? 1 milhão e 400 mil. Passou da segunda? 1 milhão e 700. Passou da terceira? 2 milhões e 100. Pô, Bruno, mas e o ranking? Agora não tem mais essa de ranking, rapaziada. Oitavas de final, 3 milhões e 300 mil reais. Quartas de final, 4 milhões e 300. Semifinal, 9 milhões. O finalista e vice-campeão fatura 30 milhões de reais, só para estar na decisão. O campeão fatura 70 milhões de reais. Acumulando toda a premiação de uma equipe que, por exemplo, jogue todas as fases, desde a primeira fase, a gente está falando de pouco mais de 92 milhões de reais. Jogou desde a primeira fase aproximadamente 90 milhões. É, moleque, não dá para abrir mão desse dinheiro da Copa do Brasil. Quem vai ser campeão? Comenta aí. Bom, vamos lá. Vocês viram aí que é dinheiro pra caramba, tá? Mas é muito dinheiro envolvido, tanto na Copa Sul-Americana, onde você fala em dólar, quanto na Copa do Brasil, onde as premiações, porra, cara, ainda mais com a casa de aposta patrocinando o torneio, esquece, tá? Mas o negócio é o seguinte, vamos por parte, beleza? Cada partida da Copa Sul-Americana, cada vitória na Copa Sul-Americana, se você vencer um jogo na Sula, você leva 100 mil dólares, tá? Logo de cara, 100 mil dólares só de vencer um jogo na Copa Sul-Americana. Ou seja, com um empate ontem, diante do 14º colocado do Campeonato Chileno, com um a mais por 40 minutos, mais acréscimos, o Botafogo deixou de faturar 100 mil dólares. Ou seja, o trabalho do Luiz Castro potencializou o Botafogo a perder 100 mil dólares. Logo de casa, 100 mil dólares, aproximadamente 500 mil reais. Certo? Vamos colocar na ponta do lápis? Vamos lembrar daquele número da multa? De 10 milhões de reais, de 12 milhões de reais aproximadamente, da multa rescisória do técnico Luiz Castro? Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Se o Botafogo passar para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Botafogo fatura 900 mil dólares. Aí vamos colocar num cenário ideal que o Botafogo de 6 partidas na Copa Sul-Americana vença 4, que é o básico para quem quer se classificar sem sustos em primeiro ou em segundo lugar, certo? Seriam 400 mil dólares.
beleza? A mais. Ou seja, classificação mais vitória em 4 jogos, que no cenário do Luiz Castro não parece que vai acontecer. A gente está falando aí de 1 milhão, né? A gente está falando de 1 milhão e 300 mil dólares, tá? Isso já soma ali praticamente 6 milhões de reais na atual cotação dólar real, certo? Só com a classificação, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Só com a classificação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, você já tem metade da arrecadação de uma multa rescisória do técnico, beleza? Na fase pré, vamos dizer que o Botafogo se classifique em segundo lugar, tá? Para fase mata-mata da Copa Sul-Americana. Tem a fase prévia, que é contra os times que vão para a Sul-Americana através da classificação da terceira colocação da Libertadores. Se passar, 500 mil dólares. Se passar das oitavas, 550 mil. Ou seja, vamos dizer que o Botafogo passe em segundo na fase de grupos, passe na prévia, passe nas oitavas. A gente está falando aí de aproximadamente, vamos colocar aí na ponta do lápis, mais de 3 milhões de reais, certo? De dólares, tá? 3 milhões de dólares. O que dá basicamente a multa a ser paga em relação ao técnico Luiz Castro. Copa do Brasil, rapaziada. Copa do Brasil. Vamos agora para o exemplo da Copa mais importante, a que dá mais dinheiro nacionalmente falando. O Botafogo enfrenta agora o Ipiranga, um time chato, que quase foi para a final do Campeonato Gaúcho, eliminou o Bragantino da Copa do Brasil, quase eliminou o Grêmio do Campeonato Gaúcho. A classificação para a terceira fase, vocês viram aí quanto é que vale, tá? Se o Botafogo passar da terceira fase e passar das oitavas da Copa do Brasil, ele fatura 5,4 milhões de reais. Já é metade, basicamente, do valor que o Botafogo teria de gastar numa multa rescisória do técnico Luiz Castro. Se o Botafogo passar das quartas para a semi, são mais 4,3 milhões de reais. O que eu tô querendo dizer com isso, rapaziada? Com esse futebol que o Botafogo tá jogando, vocês acreditam em 4 vitórias na Copa Sul-Americana? Eu não. Vocês acreditam em classificação tranquila para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, para a fase mata-mata? Eu nem um pouco. Vocês acreditam em vitória lá no Equador contra a LDU? Não. Vocês acreditam em uma classificação tranquila, assegurada contra o Ipiranga, jogando a bola que os caras estão, mesmo que estejam em desmonte, então, tem muitos em desmanche, tem muitos jogadores aí indo para outros clubes porque se destacaram no Campeonato Gaúcho? É garantia de alguma coisa para um time que não está conseguindo ganhar do Audax, do Magallanes? Não. Tá. É garantia que passe das oitavas para as quartas, que é um objetivo do Botafogo, está nas metas do Botafogo? Não, também não é. E aí? O que faz? Se o Botafogo mantém o Luiz Castro, o risco é muito grande de perder todo esse dinheiro que a gente está falando aqui, certo? Se trocar, talvez as coisas funcionem, beleza? É claro que é uma faca de dois pontas, certo? E a gente não pode se basear no se, beleza? Mas é só uma prova de que a economia na não demissão de um técnico cujo trabalho ele já é escancarado, ele já é dado como escancarado que não deu certo por todo mundo, pode desencadear num prejuízo muito grande em Sul-Americana, Copa do Brasil e também no principal objetivo, financeiramente falando, desportivamente falando, que é voltar à Copa Libertadores em 2024. O Botafogo quer voltar à Copa Libertadores depois de 7 anos. E desse jeito há um risco. E aí é menos cota de classificação, menos cota de colocação, menos dinheiro de televisão. Enfim, é a reflexão que eu quis trazer para vocês. Um abraço.